6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agradam. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressurreto dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que venha Elias primeiro? E Jesus lhes respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que eles quiseram, e da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele havia falado. E quando chegaram aonde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie de demônio só sai pelo jejum e pela oração. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou os dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu.